Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui começando mais um vídeo do Vlog Diários e esse é mais um vídeo da série sobre redação passo a passo. Nos vídeos anteriores eu tinha dado dicas gerais de como você pode fazer sua redação passo a passo. Eu falei da introdução, desenvolvimento e argumentação e como fazer uma boa conclusão. Hoje então eu vou começar com dicas mais práticas para vocês e discutir temas mais profundamente. Eu tenho todas as minhas redações guardadas aqui da época de cursinho. Gente, eu guardei tudo, porque não sei se eu já comentei com vocês, no meu primeiro ano de cursinho eu não me dediquei muito a estudar assim direitinho e nem a fazer redações. Já no meu segundo ano de cursinho eu percebi que isso era muito importante. Então eu levei a sério, gente, aqui, olha, o bolinho de redações que eu fiz. Foram muitas e eu tirei várias notas, tipo desde 7 até notas 10, então teve uma grande variedade. E eu vou ler pra vocês tanto as redações que eu tirei notas melhores, quanto as redações que eu tirei alguma nota pior e tentar discutir com vocês o porquê. E então, para começar esses vídeos de lendo minhas redações, eu vou começar com uma redação que eu tirei uma nota boa, para tentar comentar com vocês alguns dos pontos que eu levantei naqueles vídeos anteriores da estruturação. O foco não é tanto discutir o tema em si, mas ver se eu fiz direitinho a estrutura da redação para vocês terem uma noção maior, mais aplicada de tudo que eu falei para vocês antes. Então eu vou usar um exemplo de redação do cursinho que eu fazia, né? Então, para não colocar tudo aqui da coletânea e ter problemas de questões de direitos autorais, eu vou ler um pouquinho para vocês. O tema era inclusão, especial portadores de deficiência. Então eu vou ler um pouco da coletânea para vocês, depois eu vou mostrar o meu texto e vocês vão acompanhando a leitura aqui na tela, tá bom? E a proposta de redação aqui era redigir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema a inclusão dos portadores de deficiência. E não tinha necessidade de você fazer uma intervenção, não era uma redação modelo Enem, era uma redação dissertativa comum. E só para começar a mostrar para vocês aqui como que tá no meu texto, e eu falei para vocês que eu fazia mesmo, e eu fazia, gente, ó. Tem aqui o texto, depois tem o meu desbloqueio, que eu colocava tudo que vinha na minha cabeça. E eu coloquei assim, olha, indiferença atual, outra forma de abandono e exclusão. Como superar o individualismo? Eles podem contribuir com o enriquecimento da sociedade, respeito, oportunidades geram também reconhecimento e independência. E aí eu coloquei rotulação de incapazes. Então são frases soltas, como eu comentei com vocês, que eu ia escrevendo pra eu tentar colocar no meu texto. Então essa é a primeira dica que eu falei pra vocês e tá aqui aplicadinho. Então eu ia grifando aqui ao longo da coletânea, então vocês podem ver que tudo que eu achava que era importante eu ia grifando. Aqui não tá com canetinhas coloridas pra vocês verem, mas eu realmente peguei a folha da minha redação e tô mostrando pra vocês. Não fiz nenhuma alteração. E a coletânea aqui era extensa, ela trazia tanto definições de inclusão, por exemplo, termo inclusão significa o quê? Tinha textos falando sobre a parte do preconceito, como as pessoas veem os deficientes, tudo isso tirado de um site específico que é Deficiente e Eficiente. Também tinha aqui atrás uma definição da ONU, então é um artigo falando sobre esse tema, né? E aqui também tinha um trecho de uma coluna do Diogo Mainardi, e ele fez um livro chamado A Queda, é um livro famoso. Isso aqui eu até anotei porque a professora falou no laboratório de redação, no qual ele vai relatar essa situação de ter um filho com deficiência. Então, para quem tiver interesse também em conhecer mais sobre o assunto, tá aí algumas dicas. Então, tinha uma coletânea, eu li, fiz desbloqueio, grifei o que eu achava importante. Vamos ao texto. Vou lendo e vou colocar o texto aqui para vocês também conseguirem acompanhar, né? Os meus títulos nunca eram muito bons, nem criativos, nem nada. Então não se preocupe se o título também não for incrível. Eu deixava ele por último. Se tivesse uma ideia normal, eu colocava. Se eu já não tivesse nenhuma ideia mirabolante ou nenhuma ideia normal, eu deixava sem. Mas aí fica a seu critério. É melhor você fazer um título simples e direto, sem muita criatividade, do que você querer inventar e ficar uma coisa estranha. Eu sempre pecava pelo mais simples. Então vamos lá. Invisibilidade. A sociedade brasileira é reconhecida internacionalmente por sua diversidade cultural e de seu povo multifacetado. Entretanto, mesmo no ambiente próprio à riqueza do convívio social, há grandes problemas de discriminação e exclusão social, cujos maiores expoentes são os portadores de deficiência, em muito privados de acessibilidade, direitos básicos como educação de qualidade e dignidade humana. Antes de prosseguir lendo o texto, só vou comentar aqui um pouquinho da introdução. Antes de eu falar direto sobre os portadores de deficiência, eu falei um pouco do contexto em que a gente está. Então eu falei Brasil, nós somos um país tão diverso, tão cheio de culturas diferentes, mas a gente ainda tem problemas para fazer a inclusão
de pessoas com deficiências, de pessoas com necessidades diferentes, que também fazem parte de uma diversidade social. Então, eu quis usar um contexto mesmo, e você pode ver que eu não falei muita coisa a mais, não dei nenhum argumento, não dei dados, então foi uma introdução de contextualização. Aí na sequência, cerca de 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, dos quais raros estão incluídos em escolas de ensino regular ou no mercado de trabalho. Isso não confere a tais pessoas a oportunidade de desenvolvimento pleno ou mesmo de autodeterminação como indivíduos. Afinal, são considerados por muitos ainda hoje como párias da sociedade. E aqui eu comecei a minha argumentação lançando mão dos dados que eu falei para vocês no vídeo de argumentação. Esse dado, obviamente, eu não sabia de cabeça, estava na coletânea, eu peguei essa porcentagem, escrevi de uma maneira mais bonita tudo que já estava lá escrito na coletânea, então estava lá, tantos por cento da população tem deficiência e não conseguem escola, não conseguem trabalho. Então foi isso que eu escrevi, aproveitei a minha coletânea. E na sequência eu já coloquei o meu comentário, que é como se fosse a consequência, né? A consequência dessas pessoas não estarem na escola, não estarem no mercado, eles não terem então a oportunidade de se desenvolverem e serem indivíduos próprios e terem uma autodeterminação. Outro aspecto, além da indiferença, que não deixa de ser uma forma de abandono e morte, é a rotulação de tais indivíduos como incapazes e também a falta de eficientes investimentos governamentais e ações sociais que visem a inclusão de portadores de deficiência na sociedade, como mudanças na infraestrutura, nas cidades, com calçadas acessíveis e transporte público adequado. Particularmente agora lendo, eu achei que esse parágrafo ficou meio longo e podia dar uma certa confusão na hora que você lê. Eu mesmo fiz algumas pausas na leitura. Porém, no geral, ele ficou regular. E olha só, eu comecei com outro aspecto. Então foi uma parte de você fazer a conexão entre um argumento que você já falou e agora eu vou falar outro lado. Então isso é legal de você colocar no início de cada parágrafo da sua argumentação, fazendo um link. Então nesse eu falo, além da indiferença, eu não usei essa palavra no parágrafo anterior. Então eu tô sintetizando mais uma vez o que eu falei antes e linkando com outra coisa. Então, além disso, existe uma rotulação dessas pessoas como incapazes. E também emendei falando que tem uma falta de investimento, de preparo da sociedade em si, da cidade, da infraestrutura, para receber essas pessoas. Então, eu já fui lá, emendei um assunto no outro e coloquei um exemplo. O exemplo é fundamental. Eu já falei isso no vídeo de argumentação. Eu coloquei aqui, existe falta de investimento. No quê? Então eu falei, como mudanças na infraestrutura das cidades, com calçadas acessíveis, transporte público adequado. Então você sempre que falar, falta investimento, explica por quê. Falta investimento em tudo no Brasil. Então assim, não vai faltar exemplos para você colocar. Falta investimento porque nós não temos escola, porque tantas crianças não conseguem creche, porque tantos jovens não conseguem entrar na universidade. Então exemplos não faltam, coloquem eles nos seus textos. E seguindo então o texto. A triste realidade excludente do deficiente persiste desde épocas remotas, mas em nosso tempo vemos que é chegada a hora de reverter este processo tão cruel e desumano. Isso a começar pela integração dos portadores de deficiência desde a infância em escolas regulares, as quais devem abranger a heterogeneidade da população e promover o convívio social. E aqui, eu não estou argumentando coisas novas, eu estou mais falando que existe uma realidade excludente e que precisa se fazer alguma mudança. E aqui é uma proposta de intervenção simplificada, em que eu falei como que as pessoas podem começar a incluir os portadores de qualquer tipo de deficiência. Então aqui eu falei sobre as escolas, como que pode fazer uma integração dessas crianças desde o princípio. Mas eu poderia ter falado da questão do mercado de trabalho, podia ter falado sobre leis que promovessem essa maior inserção. Eu escolhi falar de escola porque, minha opinião aqui, eu não acho que é só eficiente você mexer lá no final. Eu acho que é importante desde o princípio a criança ela tá inteirada no mundo, ela conversar com outras pessoas. E isso também estimula que outras crianças que estão lá naquela sala de aula convivam com a diferença e respeitem mais o futuro. Por isso que eu falei da escola, mas poderia ter falado qualquer outro tipo de intervenção. E agora a conclusão do meu texto. Logo, o país precisa unir essa grande parcela de seu povo, que parece invisível e ignorada por todos, num universo que é seu por direito, na sociedade. As pessoas com deficiência não são plenamente limitadas e podem exercer várias atividades, inclusive no mercado de trabalho, e como qualquer ser humano, têm direito a condições dignas de vida e respeito. Então aqui eu concluí falando
que é preciso, então, novamente, eu sintetizei minha ideia. É preciso integrar pessoas que estão excluídas. E eu falei da exclusão ao longo do texto inteiro. E falei um pouco sobre a questão dos direitos humanos, que muitas vezes a gente não aplica ou não pensa em citar. Mas eu coloquei aqui no texto porque, como qualquer ser humano, eles têm direitos de serem integrados na sociedade e terem respeito devido. Então, assim, foi uma redação simples. Eu não falei muitas coisas mirabolantes, como vocês podem ver. Essa nota 10, ela envolve o quê? Envolve que o texto foi escrito de uma maneira fluida. Então, eu começo, meio e fim. Teve uma ideia que eu queria falar. Eles são excluídos, eles são invisíveis, precisamos integrá-los. É uma ideia simples, não é nada assim também que você fala, nunca vou pensar nisso na vida. Não, você vai pensar nisso. E eu apresentei dados que estavam na minha coletânea, então aproveitei meu texto. Eu falei de um ponto diferente na minha redação, que foi a questão Brasil, um país diverso, um país cheio de cultura diferente, vamos então respeitar mais essa cultura, mais essas pessoas que estão excluídas, que também são o nosso povo. E dei também, no meio de tudo isso, uma proposta de intervenção. Então foi um texto, no geral, ok. Então ele também teve coerência, eu fui linkando um parágrafo no outro, por exemplo, outro aspecto, além da indiferença, logo o país precisa unir. Então, quando você faz uso desses tipos de conjunções, expressões que linkam o texto, fica mais fácil. Pode parecer bobo, mas ajuda bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura dessa redação. Eu vou tentar trazer mais textos, tanto de temas que eu consegui ir bem, quanto de temas que eu não fui tão bem, como eu falei para vocês, para a gente tentar discutir isso. E nos próximos vídeos eu também vou trazer temas possíveis de cair em redação para a gente discutir aqui e pensar em argumentos que vocês podem usar. E se vocês tiverem uma redação que vocês querem que a gente leia aqui no canal, que vocês queiram que eu faça um comentário, ou mesmo dê uma lida para falar se tá legal ou não, podem ir mandando pra gente dar uma olhada e tentar discutir como vocês podem melhorar também. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube para vocês receberem notificações dos novos vídeos. Também tem as nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. E também tem a nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse. Até a próxima, pessoal!